Fala Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Profissão HND, o lugar certo para quem quer ser o consultor de bem-estar mais solicitado e mais bem pago da sua região. Muito prazer, me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor e treinador oficial da UH, a maior plataforma de treinamento em venda diretas e marketing multinível da América Latina. Vou deixar o link na descrição caso você queira conhecer. E hoje vamos falar sobre um lançamento nesse momento, ou seja, estamos em novembro de 2022, temos o lançamento aqui, o HND Active and Flow, um suplemento que vai te ajudar muito a manter seu desempenho, seu foco, sua concentração durante as atividades do seu dia a dia. Então bora pro vídeo depois da vinheta. Antes de falar especificamente da suplementação, vamos comentar um pouco sobre quais são os problemas que existem e que podem justificar o uso desse suplemento. Então, um primeiro problema que a gente observa é a falta de concentração das pessoas. Isso, principalmente depois desse cenário pandêmico que a gente já vem, graças a Deus, passando, e muitas pessoas ficaram com essa dificuldade de concentração. A gente pode, inclusive, no outro vídeo, aprofundar um pouco mais sobre esse tema relativo à memória, à concentração, mas aqui o foco é mostrar quais seriam os benefícios do HND Active and Flow. Além da falta de concentração, algumas pessoas relatam um cansaço mental, ou seja, com pouco esforço elas ficam esgotadas mentalmente. Um terceiro problema seria o próprio esquecimento. Naturalmente, uma pessoa que tem dificuldade de concentração, que tem um esgotamento mental rápido e fácil, certamente vai ter mais problemas de esquecimento. E por que geralmente tudo isso acontece? Um primeiro grande motivo, como eu já expliquei anteriormente, é o isolamento da qual muitas pessoas viveram. Eu mesmo passei mais de 1 ano e meio em isolamento completo, sem sair de casa para absolutamente nada, fazendo todas as meus trabalhos e executando todas as minhas tarefas em home office, ou seja, dentro de casa. Então, de fato, isso foi um grande motivo, um despertador, um causador desses problemas, desse sofrimento mental. Mas também a gente pode dizer que o excesso de informações certamente contribuiu para esse problema. Um segundo motivo seria a própria má alimentação. E quando a gente fala de má alimentação, de fato, é o excesso da ingestão de carboidratos, que seriam as massas, o excesso de ingestão de doces. E claro, isso acaba não nutrindo corretamente o teu corpo e o próprio cérebro. Uma outra razão seria sono de pouca qualidade. Existe um termo que nós chamamos de ciclo circadiano, que seria esse nosso ciclo que nós vivemos durante o dia, que seria a vigília, e durante a noite, que é o período do sono, do descanso. E muitas pessoas acabam não tendo esse ciclo regular, de modo que à noite passam acordadas e durante o dia elas ficam cansadas, ficam esgotadas e claro, para você ter um dia saudável, uma vigília com muita energia e disposição, é extremamente necessário que você tenha um sono reparador. Ainda vamos falar sobre esse tema em um outro vídeo. E qual é a composição, portanto, do nosso HND Active and Flow? A gente tem um mix de nutrientes que vão te ajudar muito no teu dia a dia. Eu vou passar aqui brevemente quais são os componentes e explicar no detalhe para que cada um desses elementos funcionam. Então nós temos o bitartarato de colina, o extrato de semente da uva, a fosfatidilcerina, a cafeína, que vocês já devem conhecer de outros suplementos da linha HND, e aminoácidos, vitaminas e minerais. E vamos explicar agora quais são os benefícios, as qualidades de cada um desses elementos. Começando aí pela colina. A colina é um substrato, na realidade, que ajuda no metabolismo da homocisteína.
Então esse excesso de homocisteína no organismo, ele de fato pode ser um marcador biológico de algumas condições e é bastante conhecido em alguns processos inflamatórios e na existência de doenças como demência de Alzheimer, por exemplo. É por isso que a presença de colina é essencial para o desenvolvimento do nosso cérebro. O segundo elemento seria a fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, ela é um fosfolipídio. Eu vou falar alguns termos um pouco mais avançados, porque eu entendo que você quer ser de fato um profissional que se destaque na sua região. Então, esse fosfolipídio nada mais é do que um tipo de gordura. E essa gordura, ela ajuda na memorização, no aprendizado, na atenção. É por isso que ela acaba entrando nesse suplemento HND Active and Flow. E, além disso, minimiza a sensação de estresse. Muitas das vezes você passa um dia inteiro de trabalho executando tarefas que exigem grande esforço cognitivo, ou seja, de pensamento, e você chega ao final do dia esgotado, cansado, sem conseguir mais pensar em tarefas que exigem grande concentração. O próximo elemento é a própria cafeína. A cafeína, ela tem uma função bem interessante no sentido de inibir a adenosina. A adenosina é também um substrato que, na medida em que ela vai aumentando no teu organismo, ele exerce uma pressão sobre o sono. Então é mais ou menos assim, você meio que acorda sem adenosina no teu cérebro e na medida em que o dia vai passando, essa adenosina vai subindo, exercendo algumas pressões no cérebro para que você descanse. E, naturalmente, quando chega no final do dia, início da noite, a quantidade de adenosina ela está aumentada para te forçar a repousar. E a cafeína acaba ocupando esses receptores de adenosina, meio que inibindo essa função. É por isso que você acaba, quando toma café, você acaba tendo um estado de alerta maior quando comparado às pessoas que não utilizam desse recurso. E uma coisa muito importante que vale ressaltar é que a quantidade de cafeína presente no Active and Flow, ela é bem abaixo daquela quantidade recomendada pela Anvisa, né, e por alguns estudos que mostram a relação entre cafeína e a própria dificuldade para dormir. Portanto, 75 miligramas é uma quantidade razoável de cafeína. Portanto, para você que já tem aquela dúvida se vai te fazer tirar o sono noturno, eu queria te dar algumas informações. A própria Anvisa, ela colocou um limite diário de ingestão de cafeína em torno de 400 miligramas. Aqui a dose da porção, ou seja, de 2 cápsulas, que eu vou comentar mais na frente, são de 75 miligramas, portanto abaixo desse limite máximo. E alguns estudos mostram que se você ingerir até 200 miligramas de cafeína por dia, ele ainda pode ser... E alguns estudos ainda mostram que a ingestão de cafeína em torno de até 200 miligramas por dia não vai afetar o teu sono noturno, mas ainda assim existem algumas ressalvas que eu vou explicar logo à frente. Um outro elemento que é muito comum na nossa linha de suplementação são a dos antioxidantes. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai ter um vídeo só sobre antioxidantes, mas aqui nós vamos ter o extrato de semente da uva. Não sei se você sabe, mas a uva é uma fruta reconhecidamente com esse potencial antioxidante. A presença de vitamina E, que ela também está presente em alguns dos nossos suplementos, e o próprio zinco, né? O zinco muito associado com o processo de imunidade, de manutenção do sistema imunológico, ele também faz parte aqui do nosso mix de substâncias. Temos a L-metionina. A L-metionina é considerado um aminoácido essencial, portanto é uma estrutura que a gente não consegue produzir internamente, e a L-metionina ela é encarada como um precursor, ou seja, ela vem antes da produção da glutationa, que é um antioxidante poderoso também, que esse sim é produzido internamente no nosso organismo, e de endorfinas. Outro elemento é o magnésio. O magnésio tem diversos usos, a gente pode estar comentando ao longo da nossa jornada aqui no Profissão HND
para que serviria o uso do magnésio, mas nesse nosso contexto atual ele ajuda no metabolismo, ou seja, sempre que eu falar de metabolismo, pensa assim num trabalho de preparo daqueles elementos residuais para serem já levados para excreção, ou seja, para serem eliminados do nosso organismo. O magnésio também tem sido muito utilizado para o controle do estresse. Então você pode perceber que a gente tem no HND Active and Flow uma série de substâncias que vão te ajudar a manter a tua energia mental. A gente tem outros suplementos que visam muito a energia do organismo como um todo, mas aqui o foco principal é a manutenção da tua concentração, da tua disposição mental, da capacidade de memorização. E como é que se dá o uso? Como é que eu faço para utilizar o HND Active and Flow? E eu sempre vou repetir essa frase: na dúvida, você sempre deve recorrer ao rótulo. As informações estão presentes no rótulo e na ficha de produtos. A ficha de produtos está localizada numa seção específica lá na plataforma da UH. Portanto, aqui no HND Active and Flow, o uso recomendado é de 2 cápsulas uma vez por dia. E aí vale lembrar e ressaltar a não ingestão após as 16 horas. E por que disso? Porque a cafeína ela tem uma meia-vida de 6 a 8 horas aproximadamente. O que é que isso significa? Que depois que você ingere a cápsula, depois de 6 a 8 horas, ainda existe 50% da cafeína circulante no teu organismo. Portanto, se você usa depois desse horário, provavelmente isso vai estar afetando a qualidade do teu sono noturno. Alguns vão dizer assim: mas eu consigo dormir bem. Na realidade, ele pensa que dorme bem. Pode ser que a quantidade de horas esteja adequada para o padrão, mas a qualidade certamente vai estar afetada. Portanto, essa é uma recomendação que você deve se atentar e seguir corretamente. Algumas precauções que são muito importantes em relação ao HND Active and Flow é que é um produto, é um suplemento indicado para adultos de 19 anos ou mais. E aí você poderia me perguntar, então quer dizer que um jovem de 17 anos não pode tomar? Não significa isso, mas é que para esse perfil, esse público que não estão incluídos na indicação em rótulo, você deve pedir que essa pessoa peça orientações para um profissional de saúde, um médico, um nutricionista, um nutrólogo, e que você não faça recomendação para esse perfil. Outra coisa importante é que ele não deve ser consumido por gestantes, lactantes, ou seja, crianças que estão em aleitamento materno, principalmente aleitamento materno exclusivo, e crianças naturalmente, tá? Então vamos agora para uma sessão mais avançada em relação à promoção do HND Active and Flow. O que acontece? A gente trabalha muito com os gatilhos de venda, que são frases que permitem com que a pessoa se identifique com a necessidade ou com o problema que ela vive. E aí eu já quero te dar uma outra dica que é importante. A gente, como promotor da linha HND, como profissional HND, a gente não está aqui para vender produtos, mas para entregar uma solução que resolva alguns problemas que as pessoas têm na vida delas. Portanto, alguns gatilhos que você pode estar utilizando numa conversa são as seguintes. São temas relacionados à dificuldade para se concentrar. Você conhece alguém que tem dificuldade para se concentrar? Ou de repente a própria pessoa pode mencionar: puxa, na minha vida eu não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade de me concentrar em algumas coisas que são um pouco mais difíceis de manter o foco. Então, esse é um primeiro gatilho de venda. Um outro gatilho é o esquecimento fácil. Minha memória está ruim, eu não consigo manter uma informação durante muito tempo, não consigo reter uma informação. Esse é o start para que você possa oferecer a solução. E um outro gatilho seria o próprio cansaço mental. Aquela pessoa que diz assim: poxa, chega a noite, eu não consigo mais concentrar em nada, ou de repente você quer conversar com aquela pessoa sobre um assunto importante, ela: poxa, não pode deixar para amanhã não, porque à noite eu já fico cansado. Essas frases, esses discursos, né, esses relatos, eles podem servir para que você agora encaixe o tema sobre o suplemento que pode ajudar a solucionar esses problemas na vida dela, né? Lembre que você
é um profissional HND, ou seja, uma pessoa, um consultor de bem-estar que tem o propósito de levar as pessoas soluções para manter a qualidade de vida dela, para manter a saúde daquela pessoa. Algumas informações operacionais que vão te ajudar a se profissionalizar melhor. São suplementos que vão ter códigos específicos, isso sempre vai estar disponível lá na relação de suplementos no catálogo do ciclo. Lembrar que ele tem uma pontuação de 33,6 pontos, então isso é muito importante para você articular a sua compra mínima mensal ou a sua ativação. Então nós temos o frasco que vem com 40 cápsulas, o preço final, ou seja, preço consumidor ou preço catálogo, ele está atualmente em R$ 139,90 e dependendo da forma que você entrou para ser um consultor HND, você vai ter margens que variam entre 30% e 40%. Se você tem uma margem inicial de 30%, você vai adquirir o suplemento por R$ 97,93. Se você tem uma margem de 40% de desconto, você vai adquirir por R$ 83,94. Portanto, a gente pode criar uma estimativa de lucro que é mais ou menos assim. Se você tem 10 clientes utilizando o HND Active & Flow por mês, então se você tem uma margem de 30%, você vai ter um lucro mensal de R$ 419,70 por mês, ou se você tem uma margem de 40%, você vai ter um lucro aí de R$ 559,60. Bom, não sei qual é a margem que você se encontra hoje, se é 30% ou 40%, na dúvida, procure a pessoa que te indicou para ser um promotor da linha HND. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder também, mas é muito fácil você fazer a migração de 30% para 40%, é só uma questão de programação e organização. E aí, para encerrar esse nosso vídeo, eu queria te falar sobre o cross-sell do HND Active & Flow. O que seria o cross-sell? Seria a estratégia de você acrescentar mais um suplemento para otimizar o resultado daquela pessoa. Portanto, nesse caso do Active & Flow, a gente pode estar recomendando aqui o Immunity Complex. Então, ele é muito focado em manutenção da imunidade. Não sei se você observa isso, mas a gente tem muitas pessoas que nesse trabalho corrido e cansativo do dia a dia, elas acabam adoecendo com uma facilidade maior. É natural porque o desgaste físico e mental faz com que os nutrientes caiam no organismo. Então, o Immunity Complex vai ter essa proposta de ser um suplemento adicional para aquela pessoa. Se tiver algum vídeo já relacionado a esse tópico, vai estar no link da descrição ou no card acima. O preço de consumidor do Immunity Complex R$ 99,90 e a outra sugestão é do ômega 3, um ômega 3 de altíssima qualidade com selo MEG 3. Aqui o preço de consumidor R$ 109,90. Então é isso, se você curtiu esse vídeo com as informações para te ajudar a ser um consultor de bem-estar mais solicitado, mais bem pago da sua região, encaminha aí para a sua rede, encaminha para as pessoas que de repente procuram uma oportunidade de trabalho. Se você não sabe como ser um profissional da linha HND, entre em contato com a pessoa que te mandou esse vídeo. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, acesse o link abaixo para mais informações. Lembrando que toda semana nós teremos vídeo novo aqui no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.